A paz do Senhor Jesus, eu tenho uma palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Daniel 6, vamos ler aqui o 3. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Amém, irmãos? Aqui a palavra do Senhor vai falar, né? Que o rei ele constituiu, né, presidentes, prefeitos e 3 príncipes. Qual desses príncipes? Daniel era um. E a palavra do Senhor vai falar que Daniel, ele se destacava, né? Assim, entre os príncipes, entre os presidentes. E a palavra também vai falar que o rei Dário, ele gostava muito, né, de Daniel, porque Daniel era um homem fiel, Daniel era um homem reto, né, que andava com retidão, com integridade, e esse espírito excelente que havia em Daniel incomodava. Talvez pessoas se levantem, né, contra você. E você pensa, meu Deus, o que eu fiz, né? Para essa pessoa estar se levantando. O que eu fiz para essa pessoa não gostar de mim? Eu nunca fiz nada com essa pessoa e essa pessoa não gosta de mim. A palavra do Senhor está falando aqui. É porque você tem um espírito excelente. Você se destaca e se incomoda. Quando você começa a se destacar, incomoda, o inimigo levanta pessoas para se levantar contra, para tentar te parar. Mas a palavra do Senhor vai falar que estes homens, eles tentaram achar ocasião para acusar Daniel. Só que eles não encontraram, porque a palavra do Senhor vai falar que Daniel, ele era um homem que andava com retidão, que fazia as coisas certas, né? Que se desviava do mal. E a palavra do Senhor vai falar que eles não pararam, eles procuraram algo para acusar Daniel dentro da própria lei de Daniel, porque eles não conseguiram achar nada contra Daniel no cargo que Daniel tinha, né? Então eles procuraram na lei do Deus de Daniel para tentar destruir Daniel. E a palavra do Senhor vai falar que Daniel, ele se punha a orar 3 vezes ao dia, ele orava. E aqueles homens começaram a observar Daniel e tramaram um plano para que o rei assinasse, né, um decreto para que no espaço de 30 dias ninguém se dirigisse a outro Deus a não ser o rei Dário. E a palavra do Senhor vai falar que Daniel, quando soube, né, deste negócio, né, ele foi para sua casa, né, e foi orar. E esses homens já estavam esperando, porque eles já estavam observando a Daniel. Então, irmãos, o que a palavra do Senhor fala? Por mais que o teu inimigo esteja te observando para arrumar ocasião, para tentar te destruir, para tentar te parar, o Senhor já tem um socorro lá na frente, reservado para você, para a sua vida. Então, somente não pare de fazer o que você já tem feito para o Senhor. Não se amedronte diante dos levantes, porque aqui Daniel nos ensinou, né? Que não devemos nos amedrontar. Porque Daniel, quando soube desse dito, ele foi para a sua casa orar. E lá, orando, né? Esses homens aqui que procuravam, né, o mal de Daniel, eles viram e foram acusar Daniel diante do rei. E a palavra do Senhor vai falar que o rei muito se entristeceu. Por quê? Porque ele gostava de Daniel.
ele via que Daniel era diferente, que Daniel tinha um espírito excelente, que o Senhor estava na vida de Daniel. E a palavra do Senhor vai falar que este rei procurou tentar salvar Daniel a todo custo, mas ele não conseguiu, porque a lei que eles assinavam, né, não podia ser revogada. E estes homens usaram isso para tramar contra Daniel. E a palavra do Senhor vai falar que Daniel foi jogado na cova dos leões, mas também a palavra do Senhor vai falar que os leões não lhe causaram dano algum. A palavra do Senhor é linda, irmãos, e ele fala assim, que por mais que você passe, né, por situações que lhe amedrontem, confia que o Senhor tem socorro, assim como ele teve o socorro, né, para a vida de Daniel ali naquela cova. Os leões não lhe causaram dano algum, mas a palavra do Senhor vai falar que o rei não trouxe instrumento de música, ele estava muito entristecido, né, por causa de Daniel, então ele não permitiu que tivessem, né, música para alegrar ele à noite. E a palavra também do Senhor vai falar que o sono fugiu dele, tão que perturbado que ele ficou, né, por causa de Daniel. E a palavra do Senhor vai falar que pela manhã, bem cedo, ele foi até a cova onde está Daniel. Então a palavra do Senhor fala aqui, irmãos, que quando esse rei vai cedo, o que que a gente entende? Que por mais que a gente passe, né, por adversidade, mas o socorro o Senhor manda, assim, é imediatamente o socorro. E ele foi cedo até aquela cova, né, para saber como era que Daniel estava, se o Deus de Daniel tinha livrado Daniel, porque ele sabia que Daniel tinha um Deus, tanto é que ele falou na palavra que o Deus de Daniel livrasse a ele, porque ele mesmo não podia fazer mais nada, sabe, por Daniel. Então ele, até o próprio rei reconheceu que só o Senhor podia fazer algo por ele. E o Senhor fez, o Senhor não deixou o servo dele assim envergonhado, não. Mas o Senhor trouxe livramento e logo cedo, quando ele foi, chamou por Daniel, Daniel respondeu e falou que o Senhor, que o Deus dele tinha fechado a boca dos leões para que não causasse dano algum. E a palavra do Senhor vai falar que Daniel saiu da cova e não se achou nele dano algum, mas que os seus acusadores, o rei mandou trazer e lançar ele, suas mulheres e seus filhos na cova. E a palavra do Senhor vai falar que eles não chegaram nem ao final da cova e os leões já tinham se apoderado deles e já tinham lhe esmigalhado até os ossos. Então, o que, que a gente aprende aqui com a palavra do Senhor? Que por mais que se levantem contra o socorro, o Senhor manda. E vem o socorro da parte do Senhor. Mas o final dos que tentarem contra a sua vida, contra a nossa vida que servimos ao Senhor, é um final triste, de morte, de dor e de desespero, porque foi isso que esse povo aqui, que tentaram contra Daniel, passou ali, dentro daquela cova. Então, irmãos, que venhamos prosseguir, não pare, não permita que o inimigo tente te amedrontar para que você pare com o propósito que o Senhor colocou em suas mãos para você fazer. Mas tão somente continue creia que o Senhor, Ele traz livramento para os seus, que o Senhor é quem te guarda, que o Senhor é quem te abençoa, que o Senhor é quem traz o socorro para a sua vida. Amém, irmãos? Então foi até aqui a palavra, né, que o Senhor me deu para estar compartilhando com os irmãos nesse dia. Vamos orar? Pai, obrigada, Jesus, pelos teus livramentos. Obrigada pelo teu cuidado, pelo teu zelo. Oh, Jesus, que o Senhor venha nos encorajar, por mais que o inimigo se levante para tentar nos parar, mas que o Senhor não permita
e que venhamos seguir em frente e fazer tudo quanto o Senhor colocar em nossas mãos para que venhamos fazer. Pai, eu oro também para que essa palavra venha chegar, Pai, a pessoa certa que precisa ouvir essa palavra, Jesus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Então não pare, que o Senhor colocou em suas mãos para você fazer. Por mais que o inimigo tente lhe amedrontar, mas creia que o Senhor é o Deus que te livra e que te guarda. Amém?